A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu tenho uma palavra para você, uma palavra inspirativa, uma palavra que tem um princípio que é poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Se você prestar atenção em absorver isso e tendo a revelação do Senhor, sua vida nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Mas antes vamos orar porque precisamos da revelação do Senhor. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos para o Senhor, para a Tua palavra, que haja revelação, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra entre, transforme, mude a nossa mentalidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com você, na verdade eu compartilhei essa palavra no domingo passado, então agora eu vou fazer meio que um resumo dela. Está lá o texto que eu quero ler, está em Atos capítulo 3, a partir do verso 1, e a palavra de Deus diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, isso é 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então veja, queridos, é notório o milagre que aconteceu aqui. Se você continuar lendo o texto, esse homem tinha por volta de 40 anos e ele nasceu assim, coxo. Ele nunca tinha andado na vida. Aquele homem tinha 40 anos na dependência daquela deficiência que ele tinha no seu corpo. E os irmãos sabem, se hoje alguém deficiente dessa forma tem dificuldade para trabalhar, imagina naquela época, onde praticamente todo o trabalho era braçal. Ele não podia andar, ele dependia de outros. Ele dependia para viver de outros. Ele vivia de esmola das pessoas. E diariamente alguém carregava ele, punha ele ali para ele receber essas esmolas. E aí, um dia, na vida dele, que ele não imaginava que seria completamente mudada, ele levanta, se arruma e tudo, e alguém pega ele novamente, como é a rotina dele, leva ele, põe lá na porta Formosa para receber esmolas. Passa muitas pessoas, entre elas vem Pedro e João. Para quê? Para orar. Para quê? Para reunir com os irmãos. Para quê? Para celebrar, para pregar, para falar, para ministrar, para testemunhar Jesus. E aí, passando ali, esse mendigo, que era um mendigo, dependia dos outros, de esmolas e tudo, ele olha para Pedro e fala: me dá esmola. Aí Pedro para, e João para e olha para ele. Quando olhou para ele, ele ficou pensando: eles vão me dar alguma coisa. E aí Pedro fala: não, olha, eu não tenho ouro e prata, você está precisando de dinheiro? Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. É a hora que falou isso, pegou na mão dele, levantou e o homem saiu pulando. Imagina alguém que nunca tinha andado na vida, de repente, instantaneamente, sai pulando, gritando, saltando, porque o poder de Deus operou na vida daquele homem. Isso é um sinal? Isso é um poderoso sinal. Isso é uma maravilha. Isso é um milagre poderoso. Agora eu te pergunto, por que aconteceu esse milagre? Por que aconteceu? E eu quero conversar com você sobre isso. E nesse texto, a frase aqui que eu quero, em nome de Jesus, que entra na sua cabeça, é essa que Pedro disse. Olha o que Pedro falou para ele quando ele pediu esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. É isso aí. Mas olha o que ele falou. Mas, o que tenho, isso te dou. Eu quero pegar isso aqui. O que tenho. Então, olha, o que é quando Pedro fala isso para aquele mendigo? O que é que está implícito? Pedro sabia o que ele tinha. E o que é que Pedro tinha? Porque ele falou: olha, eu não tenho ouro e prata, ou seja, coisas desse mundo eu não tenho. Mas eu tenho algo. E o que é que ele tinha? Ele tinha um reino dentro dele. Sabe? Havia poder dentro dele. Havia graça de Deus dentro dele. E ele não tinha dúvida disso.
Não tinha nenhuma dúvida, ele não tinha nenhuma incerteza. Ele não pensava assim, será que Deus está aqui? Será que Jesus habita aqui? Será que o poder do Espírito Santo está em mim? Não tinha dúvida. Ele falou, isso eu tenho, e isso eu vou te dar. Sabe, irmãos, esse é o maior problema da minha vida e da sua. É que nós não temos convicção daquilo que somos e que temos, daquilo que o sacrifício de Jesus gerou, da herança que Deus deixou nas nossas mãos, do poder que está aqui. E no abrir da nossa boca, ele se manifesta. Nós não temos clareza, porque se nós tivéssemos clareza, esse tipo de coisa aqui estaria acontecendo infinitamente mais na minha vida e na sua, e na vida da igreja. Irmãos, quantos milagres as pessoas precisam? Eles estão todos aqui dentro. Porque os milagres, os sinais, as maravilhas, estão tudo em Cristo. Está tudo no Espírito Santo de Deus. E isso mora aqui. Então eu quero falar para você. Esse poder está aí dentro de você. Mas você precisa ter essa convicção. Sabe, nós vemos isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aqui eu peguei um exemplo do Novo Testamento. Mas você lembra quando Eliseu, na época de Eliseu, um dos discípulos dele, era um profeta, também morreu e largou a esposa, um monte de dívidas e tudo, e a esposa foi lá até Eliseu para falar, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E Eliseu falou, o que é que eu posso fazer por você? Você tem o quê? Ela falou, não tenho nada. Mas aí depois falou, não, pensando bem, eu tenho uma botija de azeite lá na minha casa. O que foi que Eliseu falou para aquela mulher? Eliseu virou para ela e falou assim, olha, então faz o seguinte, sai daqui agora, procura seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, pega um monte de vasilhas vazias, leva para dentro da sua casa, pega essa botija de azeite que você tem e enche essas vasilhas de azeite. A mulher creu naquilo. Foi lá, juntou um monte de vasilha, levou para dentro da casa dela, pegou essa botija de azeite, colocou, encheu. E enquanto ela estava enchendo, enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não parava. Ele rendia, ele saía e foi enchendo. A hora que todas as vasilhas vazias foram cheias, o azeite parou. E aí ela voltou lá em Eliseu e falou para ele, olha, tem lá azeite, mas muito azeite. Ele falou, olha, faz o seguinte, vende esse azeite, paga suas dívidas e viva do resto. Já pensou a mulher viver do resto, o resto da vida dela com a venda daquele azeite? Era muito azeite. Agora eu te falo o seguinte, Eliseu descobriu que tinha uma botija mágica de azeite? Não, a botija não era mágica, mas Eliseu sabia o que ele tinha, poder. Ele era um homem de Deus. E ele falou, essa botija vai fluir óleo até encher todas essas vasilhas e vai resolver o seu problema. Eliseu sabia quem ele representava. Ele sabia que tinha poder. E a mulher sabia disso. A mulher foi lá conversar com ele por isso. Porque sabia, ele vai resolver meu problema. E ele resolveu. Eu vou falar algo para você. O mesmo Espírito que estava em Eliseu está em você, está em mim. Nós só precisamos ter a mesma convicção de Pedro, a mesma convicção também de Eliseu. Isso aconteceu também na época de Jesus inúmeras vezes. Você sabe que Jesus, enquanto estava aqui, ele estava desprovido do seu poder divino. Tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Você lembra quando Jesus estava ministrando para aquelas 15 mil pessoas lá no deserto? E passaram o dia ali, e aí no final do dia os discípulos chegam para Jesus, libera o povo, eles precisam comer, eles precisam ir embora, já daqui a pouco escurece e tudo. E Jesus falou, mas por que vocês mesmos não dão de comer para essas pessoas? Aí um levanta e fala, mas nós não temos para dar comida, primeiro não tem padaria nenhuma aqui, mas se tivesse, nós íamos precisar de mais ou menos 200 denários. É muito dinheiro, Jesus, nós não temos. E Jesus falou, mas o que é que vocês têm? Aí ele sai procurando, acha um menino lá com 5 pães e 2 peixes. E traz e fala, Jesus, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Peixes. O que Jesus falou? Dá eles aí. O que Jesus fez? Orou, agradeceu e começou a partir o pão, partir o peixe. E eles, a hora que era partido, crescia novamente. E Jesus foi partindo, enchendo o cesto, para distribuir para o povo. E foi, 15 mil pessoas comeram. Ainda sobraram 12 cestos. Eu vou te falar uma coisa, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes eram mágicos? Não, não eram mágicos.
Acontece que Jesus era cheio do Espírito Santo e Jesus sabia disso. Então ele liberou o poder, ele deu aquilo que ele tem. Pedro deu o que tinha, Eliseu deu o que tinha, Jesus deu o que tinha. E eu falo para você, o que você tem? Você pode falar como aquela mulher viúva, eu não tenho nada, mas você tem. Porque na época do Velho Testamento, realmente aquela mulher não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo era só sobre o profeta, era sobre o rei e era sobre o sumo sacerdote. Mas hoje não, o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que crê, você tem o Espírito Santo, o poder está aí. Então eu e você precisamos ter essa convicção, porque a partir dessa convicção a gente abre a boca e faz a coisa acontecer. Eu tenho certeza que se você tem algum tipo de problema no seu casamento, às vezes você está procurando uma solução fora, eu quero te falar, está dentro. Às vezes você ficou desempregado, está procurando, está aí desesperado, mas eu quero te falar, a solução está dentro. A sua empresa, a solução está dentro. A multiplicação da sua célula está dentro. A necessidade do seu irmão está dentro. Dentro de onde? De você, dentro de mim. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz as coisas acontecerem. É o Espírito Santo de Deus que ministra o poder, as maravilhas e os sinais. E isso está aqui. Eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Tenha essa convicção, tenha essa certeza. Ministra isso. Essa convicção é que faz a diferença entre uma pessoa que é um vencedor no reino de Deus e uma pessoa que é perdedora. Porque o perdedor depende de alguém. Veja, esse coxo aqui, ele vivia uma vida de perdedor porque ele dependia de outro, mas ele não conhecia Jesus e ele não tinha o Espírito Santo, ele só tinha uma necessidade, mas quando chegou alguém cheio do Espírito Santo com convicção, resolveu o problema dele. Então veja, Pedro foi um vencedor, é um vencedor, por quê? Porque ele tinha convicção do que ele tinha. Eu quero te falar, Jesus diz claramente, se alegre, porque aprove a Deus dar o reino dele a você. Então existe um reino dentro de você, existe uma graça de Deus aí para ser liberada, existe um poder para ser liberado. Tudo isso está em Jesus Cristo, que está em você. E você tem Cristo. Então eu quero falar, existe e tem poder sobre a sua vida. Então em nome de Jesus, compartilhe isso. Faça como Pedro. Qual foi a consequência dessa convicção de Pedro? Primeira coisa, aquele homem foi curado. Aquele homem foi abençoado. Tem um monte de pessoas aí querendo ser abençoadas, mas eles não têm. Mas eu e você temos. Então vamos compartilhar, porque as pessoas serão abençoadas. Segundo, Jesus foi glorificado. Porque quando a gente flui o reino de Deus, Jesus é glorificado. Se você continuar lendo o texto aqui, o que é que aconteceu? Vou ler aqui só para você ver. Olha, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Ele começou a pular, tá, né? E reconheceu ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para juntos dele no pórtico chamado Salomão. E aí Pedro fala, ó, pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, ou seja, quem foi glorificado? Jesus. O homem foi curado e o nome de Jesus foi glorificado. Sabe, todas as vezes que você sabe o que você tem, você compartilha isso, o que é que acontece? As pessoas são abençoadas e Jesus é glorificado. Nós estamos aqui para glorificar Jesus. Mas aconteceu uma terceira coisa muito importante. A Bíblia fala, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Todos que ouviram, porque Pedro pregou logo em seguida, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quantos homens tinham? 3.000 na outra pregação que Pedro tinha falado. Agora foi para 5.000, 2.000 pessoas se converteram naquele dia. A igreja cresceu, a igreja avançou. Quando é que a igreja cresce e avança? Quando você, quando eu temos convicção daquilo que temos e compartilhamos isso. Deixa eu falar algo para você, querido. Você carrega o reino de Deus. Você carrega o poder de Deus. Compartilhe isso. Deixa Deus te usar. Deus quer fazer. Te deu o privilégio, me deu o privilégio de nós sermos os instrumentos que Ele vai usar. Então eu vou te falar uma coisa. Você tem, e tem muita coisa. Existe um reino aí dentro. Existe um poder aí dentro
compartilhe em nome de Jesus Cristo. Compartilhe com as pessoas, testemunhe, e você vai ter poderosas experiências com o Senhor. E você vai desfrutar dos milagres. E você vai firmar mais ainda a sua fé. Amém? Então, ou seja, deixa Deus te usar. Amém, querido? Eu quero orar por você agora. Quero orar para que essa palavra entre, para que esse entendimento seja estabelecido, que haja essa revelação e haja essa postura de compartilhar, de não ter dúvida daquilo que você tem. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos infinitamente mais. O reino de Deus está aqui dentro. Então compartilhe, amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que esse princípio entre, que essa revelação se estabeleça, para que teu reino cresça, para que Jesus seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas. Oh Deus bendito, que a gente não esteja olhando só para nós, mas que sejamos esses instrumentos do Senhor e possamos nos considerar privilegiados do Senhor poder nos usar, do Senhor nos usar para abençoar pessoas, para glorificar o teu Filho, para que teu reino cresça. Oh Deus bendito, vem Senhor, traga essa revelação, traga essa postura, essa coragem, essa ousadia a todo esse que está me vendo e ouvindo agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, faça uso dessa palavra, porque ela é para você, ela é poder puro de Deus para a sua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe e ande nessa unção. Compartilhe esse reino e as outras coisas que você está buscando, pode ter certeza, serão acrescentadas à sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.